Se você chegou até aqui, provavelmente está buscando vender mais, crescer seu negócio ou parar de depender de indicação. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma verdade que quase ninguém fala. Tráfego pago não é mágica, é matemática e exige processo. Se você está esperando o botão secreto ou um anúncio milagroso, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer entender como empresas crescem de verdade, fica comigo até o final. Olá, eu sou Michele Marins, estrategista digital, e eu ajudo negócios a crescerem. Se você já investe em tráfego pago e sente que está rodando e não sai do lugar, fica tranquilo, você não é o único. Eu vejo todos os dias empresas que investem, geram leads, mas não conseguem transformar isso em vendas. Existe uma ilusão muito comum no marketing digital. A ideia de que basta anunciar para vender. E talvez você já tenha passado por isso. O lead chega, pede informação e some. E aí começa a frustração. O lead é ruim, o tráfego não funciona. Mas eu quero te dizer uma coisa, a maioria das vezes o problema não está no tráfego, e sim na estrutura. Por isso que antes de falar de campanha, nós precisamos falar de base, estrutura. Todo negócio que cresce com consistência tem clareza de 3 pontos. Quem realmente compra e não quem só pergunta, qual problema resolve de verdade e qual é o seu ticket e margem. Porque sem isso, você atrai curiosos, não clientes. Eu já vi empresas rodando campanhas bem, mas sem clareza de oferta. Resultado? Muito lead, pouca venda. Anote isso aí. Tráfego não vende, estrutura vende. Agora vem o ponto que mais faz empresas perderem dinheiro. O que acontece depois que o lead chega? Provavelmente isso já aconteceu com você. O cliente chama no WhatsApp, pergunta aí, some. Mas isso não é falta de interesse. É falta de condução, porque responder não é vender. Se você não tem processo, script, follow-up, estratégia de atendimento, você está deixando dinheiro todos os dias na mesa. Tráfego pago traz oportunidade, mas processo gera faturamento. Na prática, empresas quebram não porque o tráfego não funciona, mas porque elas pulam etapas. É como tentar encher um balde furado. Você coloca dinheiro em anúncio, mas não tem estrutura, não tem estratégia, não tem processo. Resultado: leads curiosos, frustração e a sensação de que marketing não funciona. E eu te entendo. Hoje as informações na internet são muitas e geralmente as empresas trazem apenas o resultado diante das câmeras, dos celulares, das redes sociais, mas não falam muito sobre processo, porque processo dói. Processo fala de trabalho, de constância, de entrega. Mas toda empresa que cresce começa pelo mesmo ponto. Entender profundamente o seu negócio. Você entende o seu negócio, toda a estrutura do seu negócio hoje? Você entende qual é de verdade o seu público-alvo? Então anota aí, público-alvo. Primeiro ponto que uma empresa precisa entender, o seu público. Pois o seu cliente ideal não é todo mundo. Um exemplo é uma clínica de estética, ela não vende promoção. Ela precisa vender resultado. Pois ela vende para quem valoriza resultado. Não é o que você acha que dói, é o que o cliente sente. E um exemplo de marketing, né? O empresário, ele não quer um anúncio bonitinho, ele quer previsibilidade de venda. Agora eu te pergunto, qual é a sua capacidade operacional? Você consegue atender a demanda de vender mais? Tráfego bom quebra a empresa despreparada. Sem entender o negócio, nenhum anúncio funciona. E agora vamos para o segundo pilar,
Primeiro falamos sobre o público-alvo, agora o segundo é o marketing digital, o tráfego pago. O tráfego pago, ele acelera, ele não cria demanda do zero, ele potencializa. Agora você deve estar perguntando de que forma. Bom, ele precisa criar teste, ajuste, escala e remarketing. A maior parte das vendas acontecem no remarketing e não no primeiro clique. Anota isso aí. A maior parte das vendas acontecem no remarketing e não no primeiro clique. Isso é muito importante você entender quando você faz um tráfego pago, paga uma agência para fazer o seu tráfego pago. E aí nós temos o grande tráfego orgânico, que você posta conteúdo lá nas suas redes sociais, você também faz lá o Google Meu Negócio, bem feito, cumpre todas as estratégias que precisam ter ali no Google Meu Negócio. Mas o que você precisa entender no tráfego orgânico é que ele constrói confiança. E o tráfego pago traz o quê? Velocidade. Quem só posta cresce devagar e quem só anuncia queima dinheiro. Anotou aí? Quem só posta cresce devagar e quem só anuncia queima dinheiro. E eu já falei aqui do Google Meu Negócio. Empresas muitas das vezes ignoram o Google Meu Negócio, mas ele é um dos canais que mais vendem. Um exemplo disso é que quando alguém vai lá e pesquisa serviço perto de mim, ela já está pronta para comprar. Ou seja, empresas que crescem, elas apostam em tudo que faz sentido para o seu negócio. Agora vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. Crescimento exige investimento. E toda empresa que entende sobre crescimento, ela entende sobre prospecção, que hoje em dia uma das maiores prospecções é o tráfego pago. Mas ela também não fica presa apenas no tráfego pago, porque existem várias formas de fazer prospecção. E isso é um conjunto de coisas que precisam ser feitas dentro de uma empresa. Tráfego pago funciona como um leilão. Ou seja, quem investe mais tem mais dados, quem tem mais dados otimiza melhor. Um exemplo disso é alguém que investe R$15 por dia. Você não pode esperar os melhores resultados do mercado. E isso não é culpa do algoritmo, é matemática, pois nem todo lead compra. E conversões médias existem, isso é saudável e normal. Ou seja, o resultado é proporcional à estrutura mais investimento. E um dos maiores erros aí que eu vejo é querer resultado de uma empresa grande com estrutura de empresa pequena. E sinto lhe informar, não existe atalho sustentável. Já anotou aí? Crescimento progressivo, ajustável e escalável. Empresas que crescem pensam em médio e longo prazo. Eu trabalho com estratégias digitais e tráfego pago há anos. E todos os negócios que crescem seguem o mesmo padrão, não tem por que inventar. E qual é o padrão? Processo, estratégia, investimento e constância. Isso não é glamour, isso não é sorte, não é porque ele ou ela deu sorte, é apenas método. Agora a pergunta é, o que você quer fazer com o seu negócio? Você já entendeu que o problema não é o tráfego, é a estrutura do seu negócio. E é exatamente isso que eu faço. Eu entro no negócio, identifico onde você está perdendo dinheiro e estruturo o crescimento de forma estratégica. Mas deixa eu ser clara, isso não é para quem quer testar, é para quem já investe, já tem produto validado e quer crescer com direção. Se esse é o seu caso, me chama no WhatsApp, você preencher um formulário e a gente já marcar uma reunião estratégia de crescimento para o seu negócio. Eu vou entender o seu cenário e te mostrar o que precisa ser feito. Mas isso tudo sem promessa, sem mágica, só estratégia. E para a gente terminar, eu quero que você entenda com toda clareza. Tráfego não vende, estrutura sim. E eu aguardo você para darmos continuidade ao seu crescimento.